Deuteronômio capítulo 16, do versículo 13 ao 15, nós lemos assim: A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhidos da tua eira e do teu lagar, e da tua festa alegrar-te-ás, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Nós lemos aqui, logo fala de cara, sobre a festa dos tabernáculos. Era um festival judaico, haviam vários. E algo interessante sobre o Velho Testamento em geral, mas também especificamente as leis que Deus prescreveu para o povo judeu, como diz em Hebreus, que aquelas coisas foram como exemplos ou modelos para nós hoje. Então a gente lê isso aqui e fala, tudo bem, festa dos tabernáculos, o que tem isso a ver comigo? O que isso pode me dizer? Muito interessante, muito bonito, mas não tem muita aplicação prática. Eu discordo. Tem muita aplicação prática, como nós vamos ver hoje aqui. Então, eu quero que você imagine a cena. A cena aqui é um povo, aquela multidão que saiu do Egito, no meio do deserto, não tem uma gota de chuva. Lembrando que a água que eles tinham vinha de uma rocha que os seguia, e a rocha jorrava água. Estão no meio do deserto, sem uma gota de chuva, sem sementes no solo. Eles não plantavam nada porque não dava tempo de colher. Além de ser deserto, um lugar árido, seco, e mesmo que tivesse como plantar, eles não ficavam muito tempo, eles peregrinavam pelo deserto. Então eles não tinham semente no solo, não tinha videiras, mas esse grupo se reunia para, com cantos e com alegria e danças, celebrar o festival dos tabernáculos. Era uma festa, um festival. Eles dançavam, eles celebravam, eles se gloriavam, mesmo sem ter o que se gloriar. Note no versículo 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a sua colheita. Trabalho das tuas mãos. Que colheita? Não tinha colheita. Mas lá estavam eles, no deserto, no sol quente, sem chuva, sem plantio, sem semente, sem colheita, se alegrando e celebrando, todo mundo. O homem, a mulher, a criança, a viúva, o levita, todo mundo celebrando esse festival. E aqui está então essa imagem que é muito poderosa do festival dos tabernáculos e que isso fala conosco. Hoje eu quero falar sobre o tema dançando na seca. Dançando na seca. Não é loucura. Não é loucura dançar na seca. É uma celebração das bênçãos antes de vê-las, antes de recebê-las. Então olhem comigo no versículo 15 e vamos ver primeiro esse dançando no deserto, tá? Versículo 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus. Então era uma festa para Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita. O lugar que há de escolher era o quê? Eles estavam peregrinando, lembrando que havia uma coluna de fogo à noite, fumaça de dia, e quando ela parava, o povo parava. Então, o Senhor que escolhia. Quando chegava naquele mês, naquele dia, onde estivessem parados, era lá que eles iriam celebrar a festa dos tabernáculos. Aí continua. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a sua colheita. Veja bem, Ele vai abençoar. Não tinha colheita. Estavam no deserto, não estavam plantando nada, não tinha semente, não tinha chuva, não tinha água, não tinha solo bom. Mas o Senhor há de abençoar. Era um festival que celebrava, entre outras coisas, não era só isso, os tabernáculos também celebravam o tempo que eles moravam no deserto também, mas enfim. Que o Senhor vai futuramente abençoar a sua futura colheita que vocês não plantaram. Mas se alegrem, festejem, agradeçam agora. Dançando na seca.
dançando quando não havia nada. Esse mandamento original que nós lemos de Deuteronômio 16, ele foi dado originalmente lá em Levíticos capítulo 22, do versículo 33 ao 43, e que foi quando Moisés subiu no Monte Sinai. Foi lá que Deus deu então esse primeiro mandamento, que foi então ratificado mais tarde aqui no livro de Deuteronômio. Mas lembrando mais uma vez, não haviam colheitas próprias, eles dependiam do quê? Maná e codornas e a água da rocha. Então eles não tinham que colher, mas eles celebravam do mesmo jeito. Era uma celebração de gratidão por provisão e bênção futura que viria. Em Deuteronômio 16, 13 a 15, então isso é reforçado o mandamento original em Levítico 23. Então, a festa dos tabernáculos foi estabelecida enquanto eles estavam ainda no deserto. Agora avança para o tempo de Cristo. Avança para o tempo que o povo estava sob domínio romano. O povo estava celebrando o Festival do Tabernáculo antes de chegar na Terra Prometida. Ok? No tempo de Cristo, o povo estava sob domínio romano. E no ano 70, após Cristo, o general Tito invadiu toda a região, inclusive sitiou Jerusalém. Houve uma grande fome em Jerusalém. Os historiadores dizem que mais de 1 milhão de pessoas morreram devido à fome. Depois eles tomaram a cidade, arrasaram a cidade, destruíram o templo queimado, e o povo foi então disperso, o povo foi então espalhado por todo o mundo, que é chamado de diáspora. Não mais estão em Israel. Israel como nação deixou de existir. Não tinha mais templo, Jerusalém foi destruída, o povo foi disperso, muitos foram mortos, não só no sítio de Jerusalém, mas também houve um grande massacre, inclusive sobre os macabeus, muitos foram massacrados, porque eles fizeram resistência aos romanos. Enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o povo agora não tinha sua terra prometida, estavam dispersos. Eles estavam sem campos para plantar, sem colheita, sem terra, sem capital, sem Jerusalém, sem templo, sem nada. Durante 200 anos, que mais? Aproximadamente 200 anos. Esse era o estado do povo judeu. Sem nação, sem uma capital, Jerusalém, sem um templo, sem terras para plantar, sem plantio para colher, espalhados por todo o mundo, por mais ou menos 2.000 anos. Nesses 2.000 anos, podemos dizer que o povo judeu estava numa espécie de deserto. Não fisicamente como no Velho Testamento, nos seus 40 anos, não, mas estava num deserto de quase 2.000 anos, que não tinha nada. A nação sumiu, como eu disse, acabou. E durante esses 2.000 anos, o que os judeus fizeram? Pararam de celebrar o Festival dos Tabernáculos? Não. Durante 2.000 anos, aonde seja que eles estivessem, em sinagogas e ajuntamentos em todo o mundo, Estados Unidos, a Rússia, na Europa, onde seja que os judeus foram parar, e foram para o mundo inteiro, até para o Brasil, vieram também. Inclusive em Belém tem uma comunidade judaica bastante grande, pelo que me é informado, tem até um cemitério judaico em Belém. Mas durante esse tempo todo, todas as sinagogas de todos os judeus de todo o mundo, eles não pararam de celebrar o Festival de Tabernáculos. Aliás, todos os festivais, todas as festas prescritas por Deus, eles celebravam. Do mesmo jeito que faziam no deserto. Sem plantio, sem terra, sem nada. Estavam no deserto, celebrando. Deus mandou celebrar. E continuaram celebrando, mesmo depois que foi destruída a sua nação, a sua capital, o seu templo, foram dispersos. Eles seguiam celebrando e dançando, dando glória e se alegrando por frutos e promessas que ainda viriam, como no deserto.
Não tinha colheita, mas colheitas viriam. Não tinham lagares, mas lagares viriam. Não havia a bonança viria. E eles celebravam e cantavam e dançavam na seca, pela chuva de bênçãos que haveria de vir, que Deus prescreveu. Isso aqui foi dado no começo da sua peregrinação, foi dado no Monte Sinai, foi dado muito antes de chegar na Terra Prometida, muito antes de plantar e colher nem nada, e Deus falou: celebre, porque eu vou abençoar a sua colheita, eu vou abençoar os trabalhos de suas mãos, eu vou abençoar, vou derramar bênçãos, celebrem. Ah, mas eu não estou vendo nada. Celebrem. Eu não estou plantando nada. Celebrem. Eu não estou vendo sol, eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo terra boa, eu não estou vendo colheita, eu não estou vendo campos. Celebrem, se alegrem. Todos. Homens, mulheres, jovens, velhos, viúvas, órfãos, levitas. Todos dancem e cantem, gloriem, celebrem na seca. Por quê? Porque Deus há de abençoar a colheita. Haverá uma colheita e será abençoada. E enquanto ela não vem, celebre. Esse era o espírito, era o cerne do Festival dos Tabernáculos. E muitas vezes nós perdemos esse sentido. Muitas vezes no sinal do primeiro problema, vem uma nuvem na nossa vida, a gente corre, larga tudo e abandona Deus. Deus falou: quando você está na seca, quando você está no problema, ali é quando você deve celebrar e gloriar e agradecer na confiança da promessa que Deus há de abençoar a nossa colheita. Ao invés de, não, já sei o que eu vou fazer, eu vou correr. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou fugir, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer a minha coisa, eu vou cair fora. Não é isso que o povo de Deus fez. Durante 2000 anos, eles podiam olhar para o céu e falar: Senhor, nem nação nós temos, nem Jerusalém nós não temos o templo, nós não temos uma nação, nós estamos espalhados, um povo sem pátria. Um povo sem pátria, minha gente, sem ter onde ir, um lugar para chamar seu. Não tinham por 2000 anos. Eles celebravam na seca, dançavam na seca, até que, de modo milagroso, em 1946, o que foi que houve? A nação de Israel renasceu. Algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Uma nação que sumiu do mapa, voltou. Ímpar. Aconteceu. 2000 anos dançando na seca, e finalmente veio a sua terra de volta. Hoje tem Jerusalém, hoje eles têm uma terra, vou falar um pouquinho mais sobre isso, muito fértil e produtiva. Mas com isso em mente, entenda como dançar na seca é uma forma de clamar pela providência de Deus. Quando nós na seca cantamos, celebramos, agradecemos a bênção que ainda é invisível, quando a chuva ainda está longe, o mundo não entende. O mundo olhava para o povo judeu durante 2000 anos. Vocês estão celebrando o quê? Sua nação foi destruída, o seu templo foi derrubado, sua capital foi arrasada. Vocês estão celebrando o quê? Vocês estão há 2000 anos sendo perseguidos, 2000 anos sendo expulsos. O que vocês estão celebrando? O que vocês estão se alegrando? Mas Deus do céu sorria, porque Ele sabia da sua promessa. E quando o seu povo obedece seus mandamentos, Deus abençoa. Deus sempre cumpre. Com isso em mente, dançar na seca com um pano de fundo. Ouça esses versículos do Novo Testamento. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sempre. Na seca, no sol, na chuva, no bem e no mal. Regozije-se no Senhor. Tenha como se fosse um festival dos tabernáculos no seu coração. Sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Era isso que o povo fazia ao celebrar o festival dos tabernáculos. Eles se regozijavam e se alegravam. E oravam ao Senhor, mesmo estando na seca, mesmo não vendo a chuva, mesmo não vendo o solo, mesmo não tendo semente, eles regozijavam sempre.
E não ficar se lamuriando, reclamando. E o pior, ao reclamar e lamuriar, nós estamos demonstrando e declarando nossa falta de fé, nossa falta de confiança. E muitas vezes nós damos as costas para as coisas de Deus. Porque afinal, quem é Deus para resolver os meus problemas? Eu estou aqui no deserto, aqui não tem água, não tem semente, não tem terra. Por que eu vou regozijar a colheita que Deus vai abençoar? Deus me abençoe primeiro. O mundo é assim. Me abençoe primeiro. Me dê a bênção primeiro. Faça chover, me dê a colheita. Eu vou celebrar, eu vou lhe obedecer, eu vou lhe seguir. Mas primeiro me abençoe. Deus fala, não. Você primeiro dance na seca. 2000 anos o povo judeu dançou na seca. Até que finalmente sua nação foi erguida das cinzas, literalmente. 2000 anos passaram. E o povo fielmente celebrava o festival dos tabernáculos. 40 anos o povo peregrinou no deserto. Mas depois entraram na terra prometida. Colheram fruto das suas colheitas. Romanos 12:2. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Muitas vezes quando vem a tribulação, a primeira coisa de que a gente corre é Deus. Quando vem tribulação, corremos primeiro para Deus, não de Deus. Não de Deus. Se eu estou com problema, eu vou dar as costas para Deus? Eu digo uma coisa, se nós estamos com problemas, é muito provavelmente, e eu diria, é certamente porque nós demos as costas para Deus. Todos os nossos problemas poderiam ser evitados se nós não dessemos as costas para Deus. Se nós dançamos na seca, Deus abençoa. No deserto não tinha água, mas Deus deu uma rocha que o seguia e dava água para aquele monte, aquela multidão de pessoas, fora o gado, os animais que tinham no deserto. Dance na seca. Isso é dançar no deserto, é dançar antes da chuva, é regozijar sempre. O Festival dos Tabernáculos era o quê? Alegrai-vos, celebrai, gloriai, porque eu hei de abençoar a sua colheita. Dance na seca pela chuva futura. Olhe comigo para Marcos capítulo 11. Dançando na seca, vamos ver agora dançando na chuva. Hoje é muito apropriado porque está chovendo lá fora, então todo mundo saindo, vamos dançar na chuva. Marcos 11, versículo 24. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso aqui é você dançando antes da chuva. Quer dançar na chuva? Então dance antes da chuva. Há um grande contraste entre o mundo e o povo de Deus. O mundo, os filhos deste mundo, eles esperam a chuva para dançar. Aludi a isso agora há pouco. Os filhos de Deus fazem o oposto, eles dançam mesmo na seca. O mundo espera para ver o emprego, a cura, a família unida, de boa, e só então eles pulam e regozijam de alegria. Primeiro quero ver. Isso não é fé. Fé é a festa dos tabernáculos. Fé é você dançar na chuva. Antes da chuva. Nós devemos regozijar e gloriar sempre. Está desempregado? Dance na chuva? Dance na seca? Por quê? Porque a chuva vem. O emprego vem. Está doente? Dance na seca? A cura vem. Não só dance na chuva, dance na seca. Dance quando você não vê saída. Agradeça a Deus, regozije-se em toda circunstância, mesmo na seca. Isso é gratidão antecipada.
É você ser grato pela bênção que você ainda não vê. É ser grato pela chuva que ainda não caiu, mas você já está agradecendo. Gente, isso é em essência o Festival dos Tabernáculos, que Deus prescreveu para o povo judeu ainda no deserto. E o princípio vale para nós. Eu li agora do Novo Testamento vários exemplos. Regozijai-vos sempre. Em tudo, em toda circunstância. Mas a coisa está ruim. Eu estou doente, desempregado, sem dinheiro, com problemas. Regozijai-vos sempre. Festa dos Tabernáculos. Seja grato pela bênção que você ainda não recebeu. É gratidão antecipada, é louvor no vale, é a vitória antes da batalha. Isso sim é fé viva, é fé literalmente em movimento. A dança na seca não é fingimento, não é para ser um ato teatral, um show para as pessoas verem. É literalmente uma oração com os pés e com a sua voz, com o seu corpo. Você está literalmente dançando na seca, celebrando na seca. Havia um homem chamado George Muller. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1898. Ele era alemão por nascimento, foi para a Inglaterra para treinar, para ser missionário. E isso foi em 1829, aos 24 anos. Saiu da sua terra natal, foi para a Inglaterra. Naquela época a Inglaterra era o lugar quente de missões. De lá que estava acontecendo a explosão missionária para todo o mundo. Para a China, para a Índia, para o Brasil, para a América do Norte, enfim, uma explosão. A nova era missionária que havia estado dormente durante os séculos reergueu-se nessa época, final de 1800 e alguma coisa adiante. E lá foi ele então para a Inglaterra para treinar e aprender, estudar teologia e servir como missionário. Seus planos foram frustrados em que ele nunca chegou a ser missionário. Não era isso que Deus queria para a vida dele. No entanto, ele foi grandemente usado. Nos seus últimos 69 anos de vida, ele passou em Bristol, na Inglaterra. E em Bristol ele fundou, naquela região da cidade de Bristol, ele fundou 5 grandes orfanatos, que abrigavam mais de 2.000 crianças. E foi do orfanato de Ashley Down, naquela área, haviam 5, esse era um deles. E outra coisa, ele nunca pediu dinheiro publicamente. Nunca fez campanha, propaganda, nunca divulgou. Ele orava. 5 orfanatos construídos e mantidos e operados, sem pedir finanças a ninguém, nem para o governo, nem para igrejas, nada. Deus supria. Muito bem. Mas em 1847, nesse orfanato, numa certa manhã, haviam 300 crianças nesse local. Acordaram, se vestiram, desceram para o café, sentaram-se às mesas, os pratos, os talheres. Ele entrou e foi-lhe dito: irmão Miller, tem nada. Não tem pão, não tem leite, não tem cuscuz, não tem tapioca, não tem nada, acabou, zerado. Não tem nada aqui. Ele falou: não tem problema. Ele entrou no refeitório: crianças, vamos orar. E ele agradeceu o alimento que eles não tinham. Naquele mesmo momento, foram ver o que era o padeiro. Eu não sei por que Deus me acordou hoje de noite, ou de madrugada, mais cedo que o normal, e eu fiz pães a mais e sobrou. Fiz minha rota normal, entreguei tudo, mas sobrou um monte de pão que fiz pão a mais, não sei por que, acordei mais cedo. Vocês estão precisando? Amém. Pouco tempo depois, pois não, eu sou leiteiro, a roda da minha carroça quebrou aqui fora, vai estragar o leite, vocês podem fazer uso?
vai trazer. Sabe o que é isso? Aquela oração era o festival dos tabernáculos. Ele estava dançando na seca. Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos fornece. Eu li a biografia dele. E ele explicou esse evento. Ele falou, eu coloquei Deus contra a parede. Tá? Haviam 200 crianças com fome, que viviam basicamente do ministério que Deus havia me dado. E eu falei, Deus, obrigado pelo alimento que o Senhor sempre nos dá, que nunca nos faltou. Gente, isso é fé. Isso é fé. Aí tinha pão e leite, que coincidencialmente Deus acordou o padeiro antes da hora. Coitado do leiteiro, que Deus quebrou a roda da carroça dele. Em frente ao orfanato. Deus já sabia. Isso que é fé. Isso é fé. Eu não quero me comparar com o Jorge Müller, mas algum de vocês conhece a história? Quando a irmã Simoniel morava na Espanha, com o pastor Júlio, a gente estava, não vou explicar a situação, mas estava complicada a coisa. Não tinha dinheiro, não tinha comida. E estavam jantando o que tinha, que era o quê? Umas batatas, cortamos em rodela e assamos a panela com manteiga e fizemos pipoca. Pronto, era a nossa janta. A gente agradeceu, começamos a comer. Quando de repente, a gente ficou meio que em pânico, né? Sabendo que quem é essa hora, né? Ele estava no apartamento, tinha uma sala de jantar bem na frente. A gente jantava lá. Aí, pela porta, quem é? Aqui é Roberto Senna. Roberto Senna, missionário, até hoje está lá. Até hoje está lá. Ele ficava em Palos da Fronteira, a gente estava em Huelva. Ele falou, Palos não tinha supermercado grande naquela época, ele vinha para Huelva fazia a feira da semana do mês. E ele veio. Era um sábado à noite, inclusive. E ele falou, Deus colocou no meu coração fazer umas compras aqui para você. Eu fico até meio sem jeito, não sei se estão precisando ou não, mas eu vim trazer aqui. Só que quando eu sou Roberto Senna, a gente olhou assim e falou, um momento só, estava guardando a nossa janta, nós estávamos com vergonha da janta. Pipoca com batata, com umas rodelas de batata, a gente não podemos nem oferecer para ele, está servido. Então, um minutinho só, aí foi pega para cá, e bota e arruma tudo. Aí quando a gente abriu a porta, estava lá, com as coisas mais lindas do mundo, 2 bolsas de papel, lotadas. Como de hoje mesmo a gente fez. Aí explicamos para ele. Ele falou, pois é, Deus é bom. E ali nós agradecemos a nossa humilde refeição. E era humilde, gente. Não corra de Deus na seca. Esse é o grande problema com o cristianismo hoje. Quando vem um problema, vem a dificuldade, vem a tribulação, vem qualquer problema, corre. Corre de Deus, foge de Deus. Isso não é dançar na seca, isso é correr da seca. Está com problema? Se apegue a Deus. Está com problema? Dance na seca que a chuva vem. A chuva sempre virá. Aquilo que aconteceu com George Muller não foi coincidência. Foi a dança na seca que chamou a chuva. A dança na seca chama a chuva. Olha comigo para Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Vamos ver a chuva após a dança. A chuva após a dança. Jeremias 31. Olha o versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, ainda te edificarei, e serás edificadas, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram, ainda plantarás vinhas nos montes da Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Veja bem, isso aqui é o profeta Jeremias. Se você olhar a cronologia dos profetas Jeremias,
pregou e profetizou numa época muito triste. A mensagem de Jeremias não era uma de esperança, não era uma de reconciliação, não era uma que chamava arrependimento, era uma que basicamente, vocês pisaram na bola, desobedeceram Deus, agora não tem mais jeito. Deus vai levar vocês todos ao exílio, não tem mais o que fazer, é melhor você aceitar que vai ser menos doloroso. Não resistam. O povo, é claro, inclusive a nobreza, os reis, não aceitaram isso, chamaram ele de traidor, chamaram ele de um monte de coisa, e inclusive o prenderam e jogaram numa cisterna vazia, deixaram ele para morrer mesmo. Mas esse foi o ministério de Jeremias, não foi o ministério de esperança. Aqui ele está dizendo o que Deus haveria de fazer no futuro, porque no presente que ele estava ministrando, ele estava dizendo, acabou, não tem mais. Os babilônios estão vindo aí, vão destruir a cidade, destruir o templo, que era o templo original de Salomão, vai ser destruído, todo mundo vai ser levado para o exílio, e vão ficar lá um bom tempo, e vai ficar aqui entregue ao vento praticamente. Ninguém gostou da mensagem, mas é que ele fala isso. Lembrando que Deus ainda havia prescrito e o povo ainda deveria estar celebrando o quê? A festa dos tabernáculos. Eles deveriam ainda estar dançando na seca do exílio, na seca da destruição do templo, da cidade, como no ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. Aqui também no tempo de Jeremias, a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Nabucodonosor tocou fogo no templo. Lembrando, o templo era feito de madeiras, de cedros, era tudo revestido em ouro. Então ele tocou fogo naquilo, o ouro derretia, os utensílios ele levou para o seu tesouro, mas o templo em si era um templo que era de madeira coberto de ouro. E ao queimar, o ouro derretia e escorria e era coletado. Foi destruído, foi saqueado. E Deus diz aqui isso, ainda te edificarei. E serás edificada. Ainda serás adornada com os seus tamboris, e serás das danças que se alegram. Eu ainda vou colocar vocês numa situação de alegria e de júbilo. Não vai ser agora é seca, mas orem, gloriem, dancem na seca, porque eu ainda hei de te edificar. Versículo 5, ainda plantarás vinhas, plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Vai ter abundância, haverá plantio e colheita, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. É a promessa de Deus, essa promessa demorou, mas se cumpriu. É a promessa da restauração da nação que ocorreu agora há pouco, em 1946. Esse foi o grande final. Após séculos, isso foi no tempo de Jeremias, após séculos de dança incansável na seca, as colheitas voltaram. E como voltaram? Hoje Israel é um exemplo. Hoje Israel planta frutas que são as melhores do mundo, famosas uvas, frutas cítricas, todo tipo de coisa. E não é só na agricultura, tecnologicamente, a nação de Israel é muito avançada, estabelecida, reedificada, moderna, segura. Sim, atacada, sempre foi por todos os lados, mas é um oásis no deserto. Não se compara às outras nações ali, daquela área, não se compara com a pequena Israel. Sabe o que é isso? A promessa de restauração de Deus. Mas o povo judeu, desde a época de Jeremias, na época de Cristo, havia Jerusalém, havia o segundo templo, mas eles eram ocupados, oprimidos pelos romanos. Então, só agora, depois de quase 3.000 anos, que Deus restabeleceu, reedificou. Demorou esse tempo todo para o povo voltar a plantar e a colher.
e a nação ressurgir. Em 1900, eu falei 46, é 48. 1948, a nação renasceu. Os desertos do Negev viraram pomares e vinhedos floridos e produtíveis e férteis. E hoje Israel é uma produtora fértil, exporta para o mundo inteiro. Porque Deus restaurou. Deus fiel honrou cada passo da dança da fé na seca. Se nós dançarmos na seca, regozijarmos e agradecemos e louvarmos a Deus na seca, a chuva vem, a colheita vem, a bênção vem, mas muitas vezes não é nem na seca que o povo se afasta de Deus, é na bonança. Eu vou até pregar sobre isso um dia desses. O que mais atrapalha, enfraquece e derruba o crente não é a adversidade, não é a dificuldade, é a prosperidade e a bonança. Escreva aí com assim embaixo. O que mais derruba o crente não é a dificuldade, é a bonança. É quando as coisas vão muito bem, bom, obrigado, que a coisa desanda. Triste realidade. Em resumo, antes de ver a bênção, regozije-se, dê graças por ela. Pastor, o que eu faço? Identifique a sua seca. Eu não sei se a seca é na família, no casamento, nas finanças, na saúde, no trabalho. Eu não sei e não interessa o que é. Identifique a sua seca. Existe alguma seca em alguma área da sua vida? Identifica e sabe o que você faz? Dança. Não literalmente, mas dance no sentido de você regozijar e agradecer e esperar em Deus, fazendo a sua vontade, confiando nele, que a bênção vem, a chuva vem. Identifique sua seca e se prepare para dançar mesmo na seca, porque a chuva do Senhor virá.